Simbolicamente, o arcano de número 0, o louco, representa cada um de nós, iniciando uma viagem pelo mundo, inconsciente e consciente. Para os outros 21 arcanos maiores, o louco representa o arquétipo do andarilho, que se joga sem rumo e em busca de direção certa na vida, seguindo somente o impulso que vem da alma, muitas vezes sem saber se está certo ou errado, se é claro ou se é escuro. Para onde está indo, apenas sabe que vai chegar a algum lugar. A pessoa que é inexperiente em algum assunto, quem busca o autoconhecimento, a curiosidade e a empolgação do ser humano, sabe que é exatamente essa a sensação. Despreocupados e desprendidos, mergulhamos em nós mesmos em uma jornada sem volta, num processo que sentimos que precisamos seguir. Muitas vezes somos chamados por outros de malucos, inclusive. Nos baralhos de tarôs mais antigos, o louco era geralmente representado como um pedinte ou um vadio. No tarô de Marselha e em baralhos similares, retrata uma pessoa barbuda vestindo o que poderia ser um chapéu de bobo da corte. Ele também sempre carrega consigo uma trouxa pendurada em uma vara e uma vara com seus pertences. Além do mais, parece estar sempre perseguido por um animal, podendo ser um cão ou um gato que morde suas calças. No baralho de Rider-Waite e entre os baralhos feitos para a cartomancia, o louco é apresentado como um jovem leve e solto, caminhando despreocupadamente à beira de um precipício. Ele também é retratado como um pequeno cão ao seu lado. Ele morde o calcanhar. O louco segura uma rosa branca, símbolo da liberdade dos desejos básicos, em uma mão e na outra uma pequena trouxa de pertences, o que representa o conjunto de conhecimentos inexplorados. Em baralhos de tarô franceses que não são tradicionais e emblemáticas imagens, o louco é normalmente retratado como um bobo da corte ou um bardo, o que lembra o coringa de um baralho de cartas comuns. Nos baralhos anteriores ao de White e Smith, o louco é quase sempre não numerado. Há algumas exceções. Alguns baralhos antigos rotulam a carta com a numeração 0 e outros possuem o algarismo romano 22. Tradicionalmente, os arcanos maiores das cartas de tarô são numerados em algarismo romanos. O louco é numerado com o 0, um dos algarismos arábicos. No louco, tudo é leve e solto. Isto pode trazer inquietação e atividade. Pode trazer mudanças àquilo que está estagnado. O cão tenta avisá-lo do precipício que vem à frente, mas parece que ele nem sabe, por estar distraído a olhar a borboleta. Livre. Simboliza o desligamento da matéria. Uma história a ser vivida. Continuar vivendo a vida e sabendo que algo surpreendente poderá acontecer e aceitar esse fato despreocupadamente. O acaso irá resolver tudo. Pode ser interpretado como despreocupação, curiosidade de experimentar coisas novas ou até mesmo um pouco de confusão. Também pode significar que o louco partiu em busca de algo que procurava, como um desejo que de repente extravasa, uma busca que foi sufocada durante muito tempo. Geralmente, o conselho é seguir a espontaneidade e estar aberto para tudo aquilo que a vida tem a lhe oferecer. Deve-se aceitar que você é um aprendiz na vida. Em muitos sistemas esotéricos de interpretação, o louco é frequentemente interpretado como o protagonista de uma história, e os arcanos maiores representam o caminho que o louco percorre através dos grandes mistérios da vida e dos principais arquétipos humanos. Esse caminho é tradicionalmente conhecido na cartomancia como a jornada do louco e é frequentemente usado para introduzir os significados das cartas dos arcanos maiores aos iniciantes. O louco e a jornada do herói. O louco no tarô pode ser interpretado dentro de uma leitura como traçar uma linha do tempo ou um ciclo de desenvolvimento pessoal em direção à realização espiritual. Isso geralmente é conhecido como a jornada do herói no tarô. Como o louco faz a jornada do herói?
Antes de te explicar a jornada do herói, eu vou te dar uma dica que é: você mesmo pode fazer com o seu baralho de tarô e escrevê-lo em seu diário de tarô. As pessoas e situações que o louco encontra durante as 7 primeiras cartas: o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados e o carro. Essas cartas representam as pessoas e as situações com diferentes níveis de ensinamentos e experiências. Eles ensinam o louco como lidar com os desafios do mundo ao seu redor. Depois de caminhar um dia, o louco encontra o mago. Ele é um jovem de pé atrás de uma mesa, executando seus truques habilidosos. O louco assiste maravilhado com suas habilidades e religiosidade. Depois do show, o louco vai ao encontro do mago e eles acabam passando um tempo juntos. Naquela noite, o mago o ensina a se sentir confiante. Ele diz a ele que é tudo possível, se ele permanecer humilde e com os pés no chão. No outro dia, o louco continua sua jornada. Ele tropeça em um edifício semelhante a uma igreja e lá dentro ele conhece uma mulher sábia chamada a sacerdotisa. Quando conversa, ela o ensina a ter sabedoria interior e a compreender que nem tudo é sempre o que parece. No dia seguinte, o louco continua sua jornada. Ele tropeça em um edifício semelhante a um templo. Lá dentro ele conhece uma mulher sábia chamada a sacerdotisa. Quando conversa, ela o ensina a ter sabedoria interior e a compreender que nem tudo é sempre o que parece. Quando o louco chega em um campo aberto, ele encontra a imperatriz, o arquétipo da mãe de todas as cartas do tarô. Acolhendo o louco, ela o ensina a ser gentil consigo mesmo e a buscar a beleza e a felicidade. Depois de uma longa conversa, ela o envia para encontrar seu marido, chamado a um castelo gigante. Chegando ao castelo gigante, o louco encontra o imperador. O arquétipo do pai está sentado em um tronco e parece um líder forte e experiente. Ele é rígido, mas gentil, e ensina o louco sobre as regras e estrutura, passando o tempo com o líder carismático. O louco aprende como tomar decisões firmes, portanto ele continua em sua aventura com mais confiança. Viajando novamente, o louco se depara com um mosteiro. Ele encontra o hierofante lá dentro. Ele está celebrando uma missa para seus seguidores, então o louco decide sentar e ouvir. Ouvindo um homem bondoso falar, ele aprende a importância da fé e da espiritualidade, dos valores e maneiras tradicionais da educação e do conhecimento. Sentindo-se equilibrado ao consciente e inconscientemente, ele continua. Ao sair do mosteiro, ele conhece um jovem casal que se apresenta como os amantes. Eles são um belo casal que está cheio de amor um pelo outro. Passando algum tempo com eles, o louco aprende sobre amar as uniões e buscar algo que nos complete. Ele deixa o casal com a sensação de que aprendeu mais sobre si mesmo e o que valoriza na vida. Antes de chegar à próxima aldeia, ele encontra um guerreiro em uma carruagem puxada por 2 esfinges. São sua última lição no plano material. É com o carro que ele ensina a ser triunfante, requerer muito trabalho e dedicação. Ele aprende a concentrar sua energia em seu próprio caminho ou propósito. A jornada do louco através do plano mental. As próximas 7 cartas estão no plano mental ou subconsciente. Aqui o louco aprende sobre as diferentes características ou sobre o processo de mudança de planos, perspectivas e crenças. Quando ele viaja por esses planos, o louco encontra questões mais filosóficas e descobre quem ele realmente é. Sentindo-se determinado, ele caminha focando em seu caminho até encontrar uma mulher que parece ter domesticado um leão. Ela se apresenta como a força. Passando algum tempo com ela, ele aprende que o poder nem sempre é físico, mas pode ser obtido por meio da compaixão e da paciência. Mas para chegar a isso, primeiro devemos nos controlar. Depois de deixá-la para trás, a noite começa a cair. É quando ele vê a luz no escuro, um homem com uma capa segurando uma lanterna, que se apresenta como um eremita. Embora feliz por conhecer o louco, ele é um homem que ama a solidão. Ao passar a noite com o eremita, o louco aprende que pode encontrar a sua sabedoria interior e respostas por meio da meditação, isolamento e reflexão. Com a mente mais clara, ele continua sua jornada.
até que ele descobre que a vida não é um passeio sem fim, haverá altos e baixos, pelos quais temos que enfrentar o tempo todo. Nada dura para sempre e devemos abraçar cada momento. Depois de aprender a lição anterior, ele continua suas viagens até ver um tribunal. Lá dentro ele encontra um homem de aparência importante que se apresenta como um juiz. Com ele, o louco descobre o conceito de karma. A justiça ensina a ele que todas as nossas ações e escolhas têm consequências e, portanto, ele deve sempre ser justo e fazer a coisa certa. Sentindo-se como um cidadão obrigatório, ele continua sua jornada até encontrar um homem pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. O homem está ali voluntariamente e o convida a seu lado para dar uma olhada no mundo deste ângulo. Ele se apresenta como enforcado. O homem explica que sempre pode ficar pendurado para se sentir preso e mudar de expectativa e de perspectiva. Depois de receber um fluxo de sangue em sua cabeça, ele deixa o homem para trás. O louco fica assustado no começo, mas a morte logo explica que eles apenas têm uma peça de teatro acontecendo. E o que o louco não vê é uma morte física, mas sim simbólica. A morte vem em muitas formas, mas sempre traz a sensação de uma pessoa, de um final para um novo começo. Ele também aprende que a mudança é uma constante neste mundo, e embora às vezes choca, pode no final das contas levá-lo a um lugar melhor. Sentindo-se um pouco trêmulo após o encontro anterior, ele segue para o seu encontro final no plano mental. Em um lindo lago, ele conhece a Temperança, um anjo com a aparência de personagem que derrama água em um copo. Ela o ensina sobre como estar em equilíbrio, harmonia e paz com tudo o que o cerca. Ela explica que moderação em tudo é a palavra-chave para uma vida boa. A jornada do louco através do plano espiritual. No terceiro e último plano, o louco aprende sobre espiritualidade e sobre coisas que vão além do autoaperfeiçoamento. É aqui que o louco chega mais perto da conclusão, aprendendo as lições kármicas da vida. Continuando a sua jornada, no primeiro encontro, o louco deste plano, ele encontra com o diabo, a figura semelhante a uma fera, que está sentado no topo de um pilar, observando dois de seus escravos humanos, obedecendo a seus comandos. O diabo dá as boas-vindas ao louco e demonstra o que acontece quando não há equilíbrio. O vício e a obsessão assumirão o controle que nos cegam de tudo ao nosso redor. Ele explica que os humanos aqui são livres para ir embora, mas não o farão porque são viciados. Ele explica que a chave para evitar isso é confrontar seus lados mais sombrios e encontrar um equilíbrio interno. Logo depois ele se afasta do encontro com o diabo e o louco vê uma construção abalada diante de seus olhos. A torre desaba. Chocado com o desespero do povo, o louco fica para ajudar. A imensa destruição é seguida pela reconstrução. Por meio dessa experiência, ele aprende que a destruição é sempre uma oportunidade de renascimento e criação para construir algo mais sólido e melhor. Quando ele encontra seu caminho para fora da floresta com a ajuda da estrela, ele chega a um campo aberto iluminado pela lua. Ele se recompõe e começa a caminhar pelo campo, em direção a uma cidade que vê longe. Sua intuição o está puxando para lá, mas ele começa a questionar. Ele começa a ver e ouvir coisas à noite e o medo começa a tomar conta. Na noite de luar, ele entra em contato com as suas inseguranças e aprende que nem tudo é sempre o que parece. Quando amanhece, o louco deixa a noite das ilusões para trás e finalmente encontra o sol. Ele sente a abundância de positividade passar por ele, enquanto o sol o energiza e o lembra de que a vida é bela. Ele agora está pronto para assumir um novo dia. Depois de descansar e desfrutar o sol, o louco se sente renascido e sabe que está pronto para encontrar o julgamento. Ele percorreu um longo caminho e descobriu que é a alegria e não o medo, que deve estar no epicentro da vida. Ele quer perdoar os outros e também a si mesmo e viver de acordo com uma verdade mais elevada. E então ele percebe que chegou ao fim. Ele finalmente viu o mundo através dos seus olhos e completou um ciclo e aprendeu todas as lições espirituais que encontrou. Palavras-chave positivas para a carta do louco é liberdade, libertação, desapego, busca, aventura e oportunidade. Palavras-chave negativas para o louco: inocência, ingenuidade, irresponsabilidade e insensatez.
O tarô é usado como uma ferramenta para o autoconhecimento, mas também é usado para ajudar pessoas com dúvidas, angústias e aflições. É para isso que o tarólogo profissional trabalha. Ele faz do tarô sua ferramenta de trabalho, auxílio e sua profissão, e também sua principal fonte de renda. E por isso eu quero te recomendar um curso profissionalizante de tarô, mais baralho cigano, da professora Aline Driade, do iniciante ao profissional, do básico ao avançado. Este curso vai te ensinar o passo a passo, do básico ao avançado, as ferramentas exclusivas e poderosas de como trabalhar com o tarô de forma simples e prática, fazendo atendimentos e consultas dos mais variados tipos e tirando o tarô até para você mesmo. O curso é online e com acesso por 2 anos. Você recebe o certificado no final do curso e você recebe ainda mais cursos bônus, que são o curso de baralho cigano e o curso de oráculos terapêuticos. O link do curso está na descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima!